Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo o que acontece no Vasco. Peça hoje, né? Quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, há um mês e 4 dias, né? Da saída, né, da demissão do Alexandre Matos, do Vasco. Finalmente foi contratado, né? Outro diretor de futebol do Vasco, né? Então, finalmente o Vasco trouxe um substituto para assumir a vaga deixada por Alexandre Matos, né? E o nome dele é Pedro Martins. Pedro Martins, um, um cara jovem ainda. Vou deixar aqui a foto dele aqui do lado, tá bom? Ele tem apenas 36 anos, apesar de ter uma certa experiência já no mercado futebolístico, né? Ele era até então o diretor de futebol do, do Cruzeiro, né? Da SAF ali, que o dono é o Ronaldo Fenômeno. E no caso, a 777 agora contratou ele para ser o diretor de futebol do Vasco. Para quem não conhece o Pedro Martins, ele é formado em administração de empresa com MBA na Universidade de Liverpool, lá na Inglaterra. Pedro Martins trabalhou também, né, como diretor de futebol na Ferroviária entre 2017 e 2018 e 2020. E também foi gestor do departamento de informação lá no Atlético Paranaense entre 2013 e 2017. E foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, é um cara já bem conceituado, né? No mundo do futebol e ali nos bastidores, né? Ele nunca foi um treinador, ele nunca foi, assim, jogador, mas ele ali nos bastidores do futebol, ele já é um cara bem conceituado. Sendo que ele é mais conservador, né? Ele é mais conservador. Uma das. É, um dos requisitos da 777 ter ido buscar ele foi justamente ele ter gasto menos dinheiro e ter feito uma equipe tão boa quanto a do Vasco. Porque se você for reparar bem, o Vasco e o Cruzeiro tem uma equipe assim balanceada em termos de nível, né? Sendo que a equipe do Vasco é bem mais cara do que a equipe do Cruzeiro. Então, assim, essa foi uma é, das análises, né, que a 777 fez para ir buscar esse novo diretor de futebol. Outro também, né, outra parte que a 777 já é, estudou sobre ele foi também dele ter, pesou muito, né, dele ter já 2 anos de SAF também, né. Então, assim, desde o início da SAF do Cruzeiro, que ele é diretor de futebol lá no Cruzeiro. Então, assim, ele já tem uma certa experiência em trabalhar com SAF. Né? Apesar que a SAF do Cruzeiro é bem mais diferente, é bem diferente da SAF do Vasco, né? Vamos ser bem é, realista. Tanto nas declarações do dono da SAF, como também na administração. Se você for olhar bem, desde que o Ronaldo Fenômeno se tornou o presidente lá do Cruzeiro, que ele falou, pessoal, pé no chão. Chão, nós pegamos aqui um time falido e vamos trabalhar aos poucos, né, e tal. Já o dono da SAF do Vasco disse o quê? Esse vai ser o último jogo, último ano, que o Vasco vai ter essa desigualdade com o Flamengo. Coisas que não aconteceu, né? Se você for colocar hoje, continua uma discrepância é, de investimento, né? Entre o Vasco e o Flamengo. Bem, né? Quem trouxe essa informação da chegada do Pedro Martins no Vasco foi André Rizek, né?
lá no Sport TV. Então, bora conferir, né, caso, esse anúncio que o repórter André Rissek trouxe para nós aqui sobre a chegada do Pedro Martins no Vasco. O Vasco, desde que demitiu o Alexandre Matos, procura o executivo de futebol e essa procura chegou ao fim. O Vasco está trazendo o Pedro Martins, jovem profissional, que atualmente está no Cruzeiro. O contrato ainda não foi rescindido com o Cruzeiro, tampouco assinado com a 777, é isso que está faltando, por isso que eu vou dizer que está 99% fechado, não foi assinado ainda. E como vocês podem ver, é um sujeito bem jovem. Ele tem 36 anos, ele é formado em administração, aí ele vai para a Inglaterra fazer um mestrado na Universidade de Liverpool, fez um estágio de 7 meses no Queen's Park Rangers. No Brasil, a formação dele é de Atlético Paranaense, depois foi para a Ferroviária, e foi trabalhar com o Ronaldo, na SAF Cruzeiro. O Vasco, ou a 777, observou o trabalho dele no Cruzeiro e chegou à seguinte conclusão. Olha, a gente está no mesmo patamar, na mesma zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Nosso time está do mesmo nível do Cruzeiro. O Cruzeiro gasta muito menos que a gente. Como é que isso pode acontecer? E foram olhar a experiência dele no Cruzeiro e vão apostar nesse jovem profissional. Ele tem alguns desafios. Um dele é pacificar a relação com o presidente do clube associativo, o Pedrinho. A SAF entende também que cometeu alguns erros no Vasco, erros de contratação e erros também de comunicação. A SAF entende que foi um grande equívoco chegar dizendo que tinha acabado a diferença para Flamengo. Eles viram que o buraco é muito embaixo, vai ser necessário muito trabalho. E o Alexandre Matos, acho que ninguém duvida da competência dele como diretor de futebol, mas ele tem um perfil muito diferente daquele que cabe num projeto como a 777, né? O Matos sempre funcionou com grande autonomia. O Pedro vem agora para trabalhar dentro de um contexto de uma empresa que tenta fazer uma correção de rumo depois do que a própria 777 entende ter sido um ano muito tumultuado, o passado. Para ter um Brasileirão mais pacífico nesse ano, está para ser anunciado, o negócio está praticamente fechado, o que está faltando mesmo é a assinatura. E como ela ainda não foi feita, eu digo que é 99% fechado. Então é isso aí, pessoal, né? No caso, não tá 100%, mas digamos que sim, já pode considerar ele, né, o Pedro Martins, como o novo diretor de futebol do Vasco. O que é que eu posso dizer, né? Qual é a minha opinião sobre essa contratação do Vasco para ser o novo diretor? O que eu digo é o seguinte, a 777 achou realmente o cara que ela queria. Realmente acharam o cara que ela queria, né? Onde ali vai ser apenas um cara que vai cumprir ordens. Não tem autonomia. Não vai ter autonomia. O Alexandre Matos também não teve a autonomia que ele queria. Tanto é que várias contratações que ele queria não foi permitida pela 777. Trazia um nome. A 777 escolhia outro. Traga mais, traga outro nome. E assim, no caso, vai ser a gestão do Vasco com essa empresa que, digamos e convenhamos, tá fazendo um péssimo trabalho no Vasco. Tá fazendo um horrível trabalho. Já são praticamente 200 milhões investidos, sendo que mais de 100 milhões fica no banco. Sem falar no dinheiro que já foi investido e que o Vasco já botou para fora, que nem o Orediano. E assim, é complicado você ver o Vasco sendo administrado por essa empresa, cara. Praticamente não importa quem fosse entrar ali como diretor de futebol do Vasco. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. A 777 quer o quê? Quer um cara que traga jogadores baratos para vender caro. De preferência de 25, 27 anos abaixo. Entendeu? Então, se você tem ali um cara já consolidado com os seus 30 anos, com 31 anos, 32 anos, não vai ser contratado. A não ser que venha de graça, né? Que esteja livre no mercado e que seja um achado aí de graça. E mesmo assim, tendo um grande risco de perder espaço para os garotos da base ou para as contratações mais novas. Essa é a minha opinião. Então, assim, quero que vocês, né, deixem aqui a opinião de vocês. Se concordam ou não comigo.
pode ficar à vontade aí para dar sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e até o próximo. Fui.